4.105 ônibus. 8% a mais que um ano atrás. E o lucro caiu 15,5%. Mesma empresa. Mesmo trimestre. Dois números que não conversam. No trimestre passado, a Marco Polo produziu menos e lucrou mais. Agora inverteu. Produziu mais, faturou mais e entregou 271,2 milhões de reais contra 321,1 milhões de reais um ano atrás. A explicação não está no lucro. Está no que a fábrica escolheu produzir. Tudo o que você vai ver aqui sai do release de resultados do segundo trimestre de 2026 da Marco Polo, publicado no dia 3 de agosto. Documento público, que você confere depois. A Marco Polo é a maior fabricante de carrocerias de ônibus do Brasil. Está na bolsa desde 1978 e negocia com dois papéis. Pomo 3, a ordinária, e Pomo 4, a preferencial. No segundo trimestre de 2026, ela produziu 4.105 unidades no mundo. Faturou 2.373,3 milhões de reais e fechou com 48,3% de participação na produção brasileira de carrocerias. O maior pedaço do mercado que ela já teve nesse recorte. Só que a receita subiu 3% e o lucro bruto caiu 12,4%. Uma empresa que ganha mercado e perde margem no mesmo trimestre está te contando alguma coisa. Guarda esses dois números, 48,3% e 12,4%. Eles voltam. Vamos abrir o motor. A receita líquida do trimestre foi de 2.373,3 milhões de reais, 3% acima do mesmo trimestre de 2025. Dentro dela, o Brasil cresceu 11,3%, para 1.462,1 milhões de reais, e as exportações a partir do Brasil subiram 16,2%, para 289,9 milhões. O que caiu foi a receita das operações no exterior, 621,3 milhões de reais, 16,3% a menos. Agora o número que importa. O lucro bruto foi de 519,7 milhões de reais, com margem bruta de 21,9% contra 25,7% um ano atrás. Margem bruta é o que sobra da receita depois do custo de fabricar o ônibus. Cada ponto perdido aqui é dinheiro que não chega em lugar nenhum depois. Foram 3,8 pontos perdidos. O EBITDA, ou seja, o quanto a operação gera de caixa antes de juros, impostos e depreciação, ficou em 338,6 milhões de reais, com margem de 14,3% contra 17,3%. Tirando os 10,4 milhões de reais não recorrentes da reestruturação na Argentina, teria sido 349 milhões de reais. E tem um detalhe que quase ninguém comenta. No trimestre, as atividades operacionais consumiram 49,4 milhões de caixa. A empresa deu lucro contábil e queimou caixa na operação. O ROIC, o retorno sobre o capital investido, caiu de 26,1% para 23%. Ainda é um número que a maioria das indústrias brasileiras não alcança. Mas caiu. E a explicação de tudo isso está na próxima página do release. Antes de entrar no paradoxo, você precisa saber quem manda nessa empresa. O grupo controlador tem 55,63% das ações ordinárias, mas só 24,39% do capital total. Não é estatal. Não tem sócio-governo. É controle familiar privado, com 148.425 acionistas e 30,4% do capital total nas mãos de investidores estrangeiros. O tag along, que é o direito de você vender sua ação pelo mesmo preço do controlador se a empresa for vendida, é de 100% na Pomo 3 e 80% na Pomo 4. Nos dois casos, acima do mínimo que eu exijo para seguir na análise. Agora a vantagem competitiva duradoura, que é o que faz um concorrente não conseguir copiar você. Nesse trimestre, ela apareceu de um jeito incomum. Quando o mercado de rodoviários encolheu, a Marco Polo virou a fábrica para micros e entregou 1.750 unidades contra 782 um ano atrás, ficando com 63,3% da produção brasileira de micros. Essa capacidade de trocar de produto sem parar a linha é o ativo real. E a alocação de capital? 69,1 milhões de reais investidos no trimestre. E presta atenção nisso, 105,5 milhões de reais pagos em juros sobre capital próprio e dividendos no primeiro semestre, contra 354,8 milhões de reais no mesmo período de 2025. A empresa segurou o caixa do acionista. A pergunta é por quê? Guarda isso. Se analisar um balanço desse jeito, procurando a linha que quase ninguém comenta, te ajuda a tomar decisões melhores com seu dinheiro. Se inscreve no canal. Porque agora vem a parte que o mercado olhou, mas talvez não tenha enxergado direito. O setor inteiro cresceu.
A produção brasileira de carroceria somou 7.634 unidades, 12% acima de um ano atrás. E a frota brasileira envelheceu de 8 para 11 anos e 3 meses desde 2012. A demanda reprimida existe e está documentada. O que trava é o resto. Diesel caro, juro alto, crédito restrito e operador urbano, sem conseguir repassar custo. Saiu o novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo, a Lei 15.432 de 2026, separando a tarifa do usuário da remuneração do operador. Se funcionar, destrava a renovação urbana. E na Bolsa, a Pomo 4 negociou 3.756,6 milhões de reais no trimestre, liquidez de sobra. Mas o preço fechou em 5,96 contra 7,96 reais um ano atrás. Chegamos ao paradoxo. A resposta está na página 7 do release. E ela cabe em dois números. Os micros passaram de 8,2% da receita líquida para 17,7%. A receita de micros cresceu 122%, para 420,9 milhões de reais. Micro é ônibus pequeno, de programa público, caminhos da saúde e a fase 12 do caminho da escola. Vende bem, ocupa a fábrica e paga menos por unidade. Enquanto isso, a receita de rodoviários, o produto caro, caiu de 909,1 milhões para 697,7 milhões de reais. A Marco Polo não perdeu clientes. Ela trocou o ônibus caro por ônibus barato porque o cliente do ônibus caro não veio. E tem um agravante que está escrito no documento. Esses micros foram precificados há mais tempo, alguns na fase 12, licitada em 2023, e entregues agora com o custo de derivados de petróleo mais alto. Vendeu por preço velho e pagou o custo novo. Agora as bandeiras amarelas. Primeira, o caixa operacional consumiu 49,4 milhões, e o caixa total caiu de 1.828,4 milhões para 1.588,4 milhões de reais em 3 meses. Segunda, a dívida líquida do segmento industrial saltou de 251 milhões para 475,1 milhões de reais. Quase 90% de aumento em um trimestre. Ainda são só 0,3 vezes o EBITDA anual, então não é alavancagem perigosa. É direção. Terceira, o México despencou 71,3% em produção, e a Argentina precisou de uma reestruturação que custou 10,4 milhões de reais. E o risco de longo prazo, que é o que realmente importa aqui. A Marco Polo está cada vez mais dependente de programa público para encher a fábrica. A fase 13 do caminho da escola foi licitada em 14 de abril. Habilita a empresa a entregar até 7.210 unidades, e até agora não foi homologada. O próprio release diz: o atraso afeta a projeção de produção do terceiro trimestre. Uma empresa privada com a agenda de produção, presa a um despacho oficial, é uma empresa com um risco que não aparece em nenhum indicador de balanço. Agora vou defender quem está vendendo. O argumento contra é forte. Lucro caindo 15,5%, margem bruta perdendo 3,8 pontos, caixa operacional negativo, dívida industrial quase dobrando, e a ação 25% abaixo de um ano atrás. Isso tem nome no mercado: armadilha de valor. Empresa que parece barata e continua ficando mais barata porque o negócio está piorando de verdade. Mas os documentos respondem. O retorno sobre o patrimônio líquido subiu de 30,3% para 31,5%. A dívida industrial equivale a 0,3 vezes o EBITDA anual, praticamente não há alavancagem. A Austrália entregou expansão de receita e rentabilidade, e já tem visibilidade positiva para 2027. A canadense NF voltou a contribuir positivamente, com 4,8 milhões de reais, depois de ter tirado 62 milhões de reais do resultado no mesmo trimestre de 2025. E as exportações caíram 29,5% em volume e subiram 16,2% em receita. Quando ela consegue escolher o que vender, ela vende caro. Não é uma empresa quebrando. É uma empresa em um trimestre ruim de mix. Então qual é a resposta da pergunta do começo? A Marco Polo produziu mais e lucrou menos porque trocou de produto, não porque perdeu eficiência. E isso muda tudo na hora de decidir. Mix é reversível, perda de competitividade não é. Aqui está o exercício prático. E você faz em 5 minutos. Abre o release no site de Relações com Investidores, vai na página 7 e procura uma frase. Qual a participação dos micros na receita líquida? Nesse trimestre, 17,7%. No mesmo trimestre de 2025, 8,2%. Anota esse número num papel. Quando sair o resultado do terceiro trimestre, faça a mesma conta. Se a participação dos micros cair e a margem bruta subir junto, a tese de mix se confirmou. Se os micros caírem e a margem não subir,
O problema não era o mix, era preço. Esse é o teste que separa a leitura correta do palpite. Lista de verificação. Pergunta 1. Transporte coletivo é perene. 2 pontos. Pergunta 2. Líder, com 48,3% da produção brasileira. 2. Pergunta 3. Tag along de 100% na Pomo 3 e 80% na Pomo 4. 2. Eliminatório não ativado. Pergunta 4. Controle privado, sem estado. 2. Pergunta 5. Houve bonificação, e o lucro por ação caiu 23,3% contra 15,5% do lucro. 1. Pergunta 6. Sem compra de insiders documentada. 1. Pergunta 7. Tese explicável em 2 minutos. Líder com problema de mix. 2. Pergunta 8. 3.756,6 milhões de reais negociados no trimestre. 2. Pergunta 9. Na bolsa desde 1978. 2. Pergunta 10. 1.161 milhões distribuídos em 2025. Histórico consistente. 2. 18 de 20 pontos. Muito sólido. A lista de verificação confirma a qualidade estrutural do ativo. A questão central não é a qualidade do negócio, é o preço pago por ele. Vou te dar a minha leitura. Eu olho esse trimestre e vejo uma empresa boa passando por um trimestre ruim, não uma empresa ruim se revelando. O que me convence disso são 3 coisas que estão nos documentos. O retorno sobre o patrimônio subiu para 31,5% mesmo com o lucro caindo. A dívida industrial é de 0,3 vezes o EBITDA. E a ação está a R$ 5,96 com valor patrimonial de R$ 3,42 e 9 das 10 casas que cobrem o papel recomendando compra, com alvos entre 8 e 10,50 centavos. O mercado está pagando pelo trimestre, não pelo ciclo. Para mim, isso é assimetria. Mas seria desonesto não te mostrar o outro lado com o mesmo rigor. O caixa operacional foi negativo em 49,4 milhões de reais. A dívida industrial quase dobrou em 3 meses. A empresa cortou o pagamento ao acionista de 354,8 milhões para 105,5 milhões de reais no semestre. E a empresa que segura dinheiro do acionista normalmente está vendo alguma coisa à frente. A produção do terceiro trimestre depende de uma homologação de licitação que ainda não saiu. E o próprio release admite isso. Se a fase 13 atrasar mais, o terceiro trimestre vem fraco, e a ação pode ficar barata por muito mais tempo do que a sua paciência aguenta. Minha classificação: papel de qualidade, com preço atrativo e um gatilho fora do controle da empresa. Quem entra aqui precisa aceitar que está esperando um despacho oficial. Fica a pergunta: você compra uma líder de mercado sabendo que o próximo trimestre dela depende de uma assinatura em Brasília? Responde nos comentários. Quero ver como você pensa isso. No próximo episódio voltamos com o terceiro trimestre, e a fase 13 já terá respondido por si. Se você quer ver esse mesmo método aplicado a outra empresa, tem análise nova toda semana no canal. Deixa seu palpite sobre o terceiro trimestre e a gente confere juntos daqui a 3 meses. Lembrando, este conteúdo é educacional, não é recomendação de investimento, e foi produzido com base nos documentos públicos citados.